Oi, pessoal, eu sou a Ana Clara Lambert e estamos começando mais um episódio do Histórias que Impactam aqui do podcast 1818. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais rápido, mas eu quero trazer uma discussão para vocês, que foi um acontecimento bem recente sobre a livraria que foi lançada pelo RuPaul. Não sei se vocês estavam acompanhando, mas por que eu quero trazer essa questão? Não é de fato uma produção cultural, não é um livro, um filme, como eu costumo falar aqui, mas eu acho que vai ser interessante a gente fazer um pequeno estudo desse caso, pra gente refletir como que a gente consome as nossas coisas, aonde a gente escolhe comprar, você vai na sua livraria de bairro ou você prefere comprar na Amazon? Como que funciona isso pra você? Mas primeiro eu vou explicar pra vocês o que foi esse lançamento dessa livraria do RuPaul. Tudo começou o ano passado, quando o RuPaul ele lançou uma foto lá, que ele tava na frente de uma bandeira dos Estados Unidos e tal, tanto é que muita gente falou assim, ele vai sair para presidente. E no final não era nada disso. Ele anunciou que ele abriu uma livraria chamada All Store, junto com Eric Servini. Então os dois iam se juntar e abririam uma livraria online, claro, com o intuito de trazer livros mais focados. Tanto é que o Eric Servini ele já estava nesse ambiente do mercado editorial e tal, e ele tinha esse trabalho meio de trazer a luz para autores que são LGBT, ele já tinha essa bandeira, então ele já fazia isso na própria vida dele ali como autor, ator e tal. Então, eles se juntaram e a ideia era criar uma livraria em que tivesse mais ênfase em autores LGBTs, pessoas com histórias que iam se relacionar com esse público e tal. Só que depois de um tempo, eles tiveram uma iniciativa de que eles iam lançar mais de 10 milhões de livros no catálogo. E aí a gente começa a entrar numa discussão. Hoje, se você entra numa Amazon, você vai lá e você vai conseguir achar o livro que você quiser. Você vai conseguir pesquisar e você vai achar o livro que você quiser lá. Porque eles têm um catálogo muito grande. Mas isso porque eles têm toda a questão da uma facilidade para disponibilizar espaço para tudo isso. Não fica num lugar só, né? A Amazon não tem somente um galpão que eles colocam todos os livros. Porque seria impossível. E aí, quando você pensa numa livraria, uma loja de livros, né? Uma livraria. Que tem mais de 10 mil livros num catálogo, você já começa a pensar que ela não é mais uma livraria indie, como eles costumam chamar essas livrarias mais independentes, em que eles têm um foco específico. Aí foi aí que começou o problema. Porque dentro desse catálogo de 10 milhões de livros, eles não conseguiram fazer uma grande... Sabe, peneirar os títulos que estariam ali? Então não teve uma curadoria sobre quais livros estariam dentro desse catálogo dessa nova livraria. E aí foi que começou o problema. Porque lá começou a achar vários livros que falavam mal sobre, que era contra a questão dos trans, eram livros contra a comunidade LGBT. E isso ficou uma questão muito sensível, porque se você vai para uma livraria independente em busca de autores LGBTs, é um pouco contraditório você encontrar livros que são completamente contrários a isso. Ou livros que literalmente têm discursos de ódio em relação a esse grupo, né? Essa comunidade. E aí, a internet não perdoou, é claro. Começaram todo mundo a cair em cima, falar assim, como que pode uma livraria que deveria ser um espaço seguro para essas pessoas, um espaço para eles criarem até mesmo uma comunidade, porque quando você pensa em livrarias pequenas ou livrarias independentes, você pensa, vai ter pequenos grupos de leitura, vai ter palestras que vão falar sobre aquele assunto, que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum ter esse tipo de livrarias focadas em um assunto. Inclusive, uma bem famosa é uma livraria que é só focada em livros de romance. Então, você vai para lá porque é isso que você quer ler. Você quer interagir com pessoas que gostam desse tipo de literatura. E aí, quando o próprio RuPaul, porque ele já é ele tem uma pessoa tem um peso e um nome muito grande, ele começou a ser associado a esses livros com discurso de ódio. E aí veio e surgiu a discussão da diferença de uma livraria e de uma biblioteca. Porque uma biblioteca, ela deveria ter todos esses tipos de livros para dar a liberdade de fala. O discurso, a pessoa tem, claro que não trazendo uma questão de ódio, porque não estamos falando aqui de um discurso vazio e que só quer falar mal do outro e destilar ódio por aí. Mas uma livraria, uma biblioteca, ela tem a função de deixar lá todas as ideologias, todos os discursos, os pensamentos, para que a pessoa vá lá, pegue o que ela quer ler, e até mesmo se ela não concordar, ela aprenda com aquilo. Mas quando você busca uma livraria autônoma, uma livraria indie, não é isso que você quer. Então começou essa discussão se valeria a pena.
Claro que a gente sabe que com a pressão na internet, eles fizeram um pedido de desculpa, dizendo que eles sabem que aquele espaço deveria ser um lugar seguro para as pessoas que estão indo comprar um livro lá e que elas não queriam se deparar com um livro que negava a própria existência delas, né? Então, foi um processo interessante para a gente poder perceber onde você escolhe consumir. Então, se você vai consumir numa loja X, ela precisa ter um posicionamento Y, e o quanto o posicionamento de um local, ele influencia a sua percepção sobre aquela loja. Mas também é aquela coisa, você vai cobrar da Amazon um grande posicionamento? A gente não cobra, porque a gente sabe que na Amazon é muito mais barato do que você ir na Cultura. Se a Cultura fizer uma coisa errada, a gente já viu como aconteceu no passado, o quanto a gente caiu em cima da Cultura por pequenos erros que ela teve. Pequenos, não tão pequenos, mas pelos erros que ela teve. Então, essa balança da gente pesar, tá, é uma independente, a gente tem que fazer tudo por ela e deixar ela ser o que ela é, ou só porque ela ganha muito dinheiro a gente vai relevar, ou porque ela vende pra gente os livros baratos, a gente vai relevar alguns problemas que ela tem. Então, eu quis trazer mais ou menos essa discussão pra vocês, se vocês já conheciam esse caso, do que aconteceu aí faz pouco tempo, tava tendo vários burburinhos em relação a isso. Mas queria conversar com vocês, trazer essa reflexão. E se vocês têm alguma livraria indie que vocês gostam, também coloca aqui. E é isso, pessoal. Esse foi o Histórias que Impactam de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça das coisas de deixar os comentários, o like e seguir a gente aqui no 1818. E até o próximo episódio.